sobre a marcação de um produto para a área classificada, né? Aqui eu tenho como referência a portaria 179 de 2010 do Inmetro. Tá? Essa portaria está disponível aqui o link para que você acesse ela na descrição. Tá? Então, em específico no anexo C, você vai encontrar todas as informações sobre como ter a marcação adequada do seu produto. Tá? Inclusive, é válido para vistoriar uma planta industrial, né? Para verificar se todos os equipamentos instalados em área classificada possuem essa marcação. Se não tiver a marcação correta, fala com o fabricante desse equipamento, tá? Para ele fazer o ajuste, ou mesmo você colocar ali uma etiqueta, né? Para corrigir esse problema. Tá? Então, no exemplo aqui, eu coloquei um transdutor de pressão, um tablet para a área classificada e aqui um motor. Tá? Vocês veem que é comum, né, para as 3 marcações, né, que a gente já vai ver como que a portaria coloca essa obrigação, você tem o selo de segurança. Né? Então, marcação segurança, né, nos 3, tá? Com o logotipo do Inmetro, tá? E o órgão que certificou esse produto. Lembrando que o Inmetro, né, é um órgão do governo federal que não faz a avaliação efetivamente, né? Ele dita as regras. Quem faz a avaliação, quem é autorizado pelo Inmetro para fazer a avaliação dos produtos, é um terceiro. Nesse caso aqui é a CEPEL, e aqui foi utilizada a TIV. Tá? Junto ao selo de segurança, nós temos aí sempre o número do certificado, tá? Mais a marcação desse produto, né? Com essa marcação você sabe efetivamente onde ele pode ser instalado e qual método de proteção ele segue. Tá? Então aqui a gente vê o XTB, IA, aqui o EXIC e aqui o EXDB, tá? A classe de temperatura, a classe do combustível, etc, etc. Tá? Sobre o nível de proteção do equipamento, né? O nível EPL. Tá? Ele indica, né, o risco de ignição inerente ao produto, independente do método de proteção. Tá? Então, através do nível EPL, eu sei exatamente onde eu posso instalar esse equipamento, sendo uma zona 0, 1, 2, zona 20, 21, 22, que seja. Tá? A diretiva ATEX e a IEC fazem essa marcação de forma um pouco diferenciada. Tá? Apesar de, na norma brasileira, a gente seguir a IEC, né, achei importante colocar essa informação do ATEX, porque muitas vezes a marcação vem misturada, né? Eles apenas separam um pouco ali na marcação o ATEX, né, a diretiva ATEX, da IEC, né, faz um pequeno espaçamento, mas acaba ficando um pouco misturado porque está tudo na mesma linha, porque as duas são bem parecidas. Então, vocês vão ver aqui na IEC que ela segue com essa marcação GA, GB, GC, tá, para gases, o G é de gás, e o DA, DB, DC, que é para pó, tá, dust. Tá. E na diretiva ATEX, 1G, 2G, 3G, tá? O G de gás também, e o D de dust, 1D, 2D, 3D. Tá? Existe ainda para situações onde existem áreas com minas, né? Onde tem o MA e o MB. Tá? Então, basicamente, se eu tenho uma zona 0, tá? Eu posso instalar equipamentos GA, tá? Ou 1G. Se eu tenho uma zona 1, eu posso instalar equipamentos com marcação GA, GB. Tá? Ou zona 2, GA, GB, GC. Tá? Então, digamos que eu pego um motor que eu tenho toda a marcação EX dele, EXD, E, 2A, T6, blá blá blá, e no final eu vejo ali um GB. Tá? Se eu vejo que tem um GB ali no final da marcação do motor, eu sei que um GB eu posso aplicar numa zona 2 ou posso aplicar numa zona 1. Tá? Então eu já estou direcionado ali, independente do método de proteção, onde eu posso instalar o equipamento. Claro, deve ser observado também a classe de temperatura e a classe do gás, né, ou da poeira combustível. Tá? Então é importante não só focar aqui, mas lembrar das outras marcações, né, a temperatura e classe dos combustíveis. Legal? Aqui eu chutei o balde, né? Eu coloquei uma marcação aqui até onde eu me lembrei aqui o mais complexo possível, né? Para a gente pegar logo nesse slide todos os dados que é referente a uma marcação de um produto EX. Tá? Então, EX vai me identificar que o equipamento é para uso em área classificada. Tá? Então você vai ver lá, vai pegar o equipamento, o motor, o transmissor, vai ter lá a plaqueta dele, o selo de segurança do Inmetro, o órgão que certificou, a palavra segurança, e vai ver uma marcação dessa grandona aqui. O EX identifica que é para a área classificada.
Em seguida, eu tenho um método de proteção aplicado para aquele equipamento, né? Então, nesse exemplo, eu tenho dois métodos de proteção aplicado: a prova de explosão, o EXD, e o segurança aumentada, o EXE. E a gente já vê aqui o nível EPL marcado junto ao método de proteção. Tá? Então, é a prova de explosão, tá? Com nível EPL para a zona 1. E o segurança aumentada com nível EPL para a zona 1 também. Né? Isso é referente à marcação, né, ao método de proteção do produto em si, o produto que está marcado. Tá? A gente tem ainda, entre colchetes, um método de proteção do equipamento associado. O que isso significa? Que esse equipamento possui conexão com outro dispositivo, tá, que vai possuir esse método de proteção. Tá? Então, digamos aqui um exemplo, uma IHM, para a área classificada aqui que segue o método EXD, o E, tá? E entre colchetes ela tem esse IA. Tá? O que significa? Que muito provavelmente essa IHM ela deve ter ali uma conexão elétrica em segurança intrínseca, tá? Que permite conectar um dispositivo EXIA, um dispositivo segurança intrínseca. Por exemplo, um leitor de código de barra. Tá? Sei lá, um leitor de código de barra para a zona 0 talvez seja estranho, né? Mas para a zona 1, zona 2, quem sabe? Mas, então, esse equipamento, né, essa IHM do exemplo, ela tem sim uma barreira de segurança intrínseca ali embutida e permite conectar um dispositivo em área classificada até zona 0, um dispositivo de segurança intrínseca. Tá? Em seguida aqui, a mesma técnica que a gente já viu, né, a mesma informação que a gente já viu na classificação de áreas, né? É a identificação do grupo da substância explosiva e classe de temperatura. Né? Se você não viu, veja os vídeos sobre conceitos básicos, o vídeo 2 e 3, tá? Que eu explico o que é o 2C, o que é o T6. Tá? Mas basicamente eu digo aqui que nesse suposto produto, eu posso instalar ele numa área onde tenha gases do grupo 2C e pode trabalhar aí com um ambiente de até T6 como classe de temperatura. Legal? E por fim, o nível EPL do equipamento. Tá? Então, vamos ver aqui que eu não entendo nada do que está escrito aqui, né? O método de proteção, o entre-colchetes, o que é e blá blá blá. Mas eu sei através do nível EPL, tá, o GB, que eu posso instalar esse dispositivo em uma zona 1 ou numa zona 2. Tá? Porém, não posso instalar ele numa zona 0. E preciso aqui novamente, né, me lembrar que se eu vou instalar em uma zona 1, tem que estar compatível aí com o grupo 2C de gases e T6 de temperatura. Tá? E para finalizar, eu coloco aqui alguns exemplos de produto com marcação EX. Tá? Nesse exemplo aqui é uma IHM, né, como eu coloquei no slide anterior. Essa IHM ela possui essa marcação EX. Tá? Então, se você adquirir um produto desse, você vai ver o selo do Inmetro com essa marcação. EX, um produto para área classificada. EB, segurança aumentada para a zona 1. Q, IB, tá? O Q de imerso em areia. Tá? O IB, porque ele tem segurança intrínseca aqui nessa eletrônica, né, envolvida. E IB entre colchetes, tá? É porque ela tem uma conexão com um dispositivo externo, tá? Que é em segurança intrínseca. Né? Ou seja, aqui nesse exemplo a gente já vê, claro, é um dispositivo aqui, um leitor de código de barra, né, intrinsecamente seguro, conectado nessa saída IB. Tá? E aí, 2C, T4, né, que é a classe de temperatura, a classe do gás explosivo, o grau de proteção IP66 e o GB. Esse GB já me diz tudo, então eu posso instalar essa IHM numa área classificada zona 1 ou zona 2. Tá? E além disso, em paralelo ali, né, então eu tenho a marcação para o gás, para uma área com gases, mas essa IHM também é certificada para uma área com poeiras. Então eu tenho o EXTB, IB, o T é da segregação, né? Eu tenho um invólucro protegido contra poeiras. O IB, novamente, né? Eu posso conectar um dispositivo aqui em segurança intrínseca, né? 3C é a classificação das poeiras, combustíveis. T85, classe de temperatura, 85 graus. Grau de proteção IP66 e o DB. Significa que eu posso instalar esse dispositivo em zona 21 ou zona 22, tá? Mas não em zona 20. Perfeito? Então, o dispositivo pode ter essas duas marcações. Outro exemplo legal, barreira de segurança intrínseca, né? E nesse exemplo é mais legal ainda porque eu misturo o ATEX com o IECX. Tá?
Aqui então eu tenho o EX, tá? Eu tenho aqui entre parênteses 1, por quê? Porque minha barreira ela não tem uma certificação em segurança intrínseca para ela própria, né? Então a gente vê aqui na marcação IEC, né, que fica mais claro, que é mais comum para a gente, né? Que ele está totalmente entre colchetes, porque a barreira de segurança intrínseca ela não é certificada em si para trabalhar em área classificada, não instala barreira em área classificada. Tá? Existem algumas exceções, mas no nosso exemplo não. Tá? O que é certificado é a saída elétrica dela. Né? Ela é um equipamento associado conectado a um dispositivo, sim, certificado em segurança intrínseca. Então, por isso que eu tenho toda a marcação entre colchetes, ou no caso da diretiva ATEX, eu tenho esse parênteses aqui com um G. Tá? Aqui, EX, IA, GA, quer dizer, eu posso conectar um dispositivo intrinsecamente seguro até numa zona zero. Tá? Claro, desde que esse dispositivo atenda o IA, GA. Tá? Se for um dispositivo intrinsecamente seguro IB, GB, tá? Eu posso conectar nessa barreira IA-GA, porque ela atende o pior caso. Porém, o dispositivo, que é IB, só pode ir instalado numa zona classificada Zona 1 ou Zona 2. E por fim, aqui só para assustar, tá? Essa remota para a área classificada, essa remota I/O para a área classificada. Então eu coloquei aqui porque é um exemplo ótimo, porque é um monstro, né? Um mix de métodos de proteção incrível. A gente pega aqui o EX, tá? Para a área classificada, DEMB, OPIS, OPPR. Tá? Então tem diversos métodos de proteção envolvidos nessa IHM. A prova de explosão, segurança aumentada, o EXM, que é o encapsulado, tá? OPIS, OPPR, que são métodos de proteção referente ao dispositivo de fibra ótica, né? que essa remota pode ter. Entre parênteses, IAGA ou IB. Tá? Entre parênteses aqui quer dizer, esses cartões I/O, eles têm segurança intrínseca acoplada, né? Então ele pode sim se conectar a um dispositivo IA. E a marcação 2A, 2B, 3C, aqui eu peguei o certificado do dispositivo, não peguei um dispositivo em específico, tá? Então no certificado ele coloca aqui todas as possibilidades do produto, tá? Por fim, T4, GB eu sei que eu posso instalar essa remota em zona 1. Tá? E aqui só para concluir o pensamento, né? Como eu falei, essa marcação que está no certificado do produto, quer dizer, eu posso pegar um produto com todas essas marcações, mas eventualmente se for uma customização mais simples, de repente ele não tem esse OPIS, OPPR. Tá? Você pode pegar esse produto marcado ali na plaqueta, né? Só com o EX, DE, MB e A, por exemplo. Tá? Então, o certificado abrange todas as possibilidades, tá? Mas o produto efetivamente entregue pode ser que não tenha todos esses métodos de proteção atuando. Legal? E por fim, mesma coisa para gases, né? Onde eu tenho o XTB, 135 graus, né? Atendendo aqui as 3 classes de poeiras combustíveis, e o DB, que me indica que eu posso instalar em zona 21. Legal? Primeiro, vamos falar sobre áreas classificadas, que é o tema central, né, dos nossos vídeos. Tá? Então, quando eu falo de áreas classificadas, qual que é o tema central aqui da segurança? Né? O foco são áreas classificadas, áreas com potencial explosivo, ali onde existe a presença de gases, vapores, poeiras explosivas. Tá? E a norma que trata, né, esse tema é a NR10, né, que trata de forma superficial. Tá? Vocês vão ver na NR10 isso aí lá para o item 10 da norma reguladora. E a NBREC 679, tá, em suas diversas partes, trata isso, a solução, né, que a norma dá, são equipamentos, né, que não emitem fagulhas, não emitem altas temperaturas, ou mesmo equipamentos que separam ali o elemento combustível do elemento elétrico, né, que é a fonte de ignição. Enfim, diversas partes que vocês conhecem muito bem aqui assistindo os meus vídeos. Então isso é áreas classificadas. Tá? Agora, com relação a nível de integridade de segurança, né, ou SIL simplesmente, né, o foco central do SIL
são grandes desastres, né? Mas não, claro, se limitando apenas à explosão. A explosão é um grande desastre, né? E deve ser evitado, né? Mas, por exemplo, outras situações como o derramamento de algum líquido ácido, né? Ou algum gás que não necessariamente explode, mas um gás que pode ser tóxico, por exemplo, grandes desastres que podem afetar a sociedade como um todo, o ambiente, os trabalhadores que estão ali presentes, enfim, esses tipos de situações diversas do trabalho do dia a dia. Tá? As soluções dadas para esse tipo de prevenção normalmente são equipamentos elétricos de alta integridade, né, sensores, PLCs de alta integridade, ou mesmo dado através de redundâncias, né, de sistemas. Então, sei lá, você vai medir o nível de um tanque, você não mede apenas com uma boia, né, ou com um medidor só, você coloca 2 medidores. Se um falhar, você tem o outro, né, você faz um comparativo ali das 2 medições, né, e faz as devidas tratativas. Tá? A norma base para o SIL, né, para o nível de integridade de segurança, é IEC 61508. Tá? Então, tá aqui do lado para vocês anotarem aí. Esse é o nível de integridade de segurança, o SIL. Tá? O tema NR12, ele foca a segurança, né, em resguardar a saúde dos operadores, dos trabalhadores, e a integridade física também, né? Por isso que a gente vê muito o tema NR12 quando existem locais, né, onde, por exemplo, prensas, né, que existe um alto risco ali de dano físico ao trabalhador, né? De repente colocar a mão ali, alguém apertar o botão da prensa, ou entrar num ambiente, um cercado onde existe um robô trabalhando, né? Então, esses ambientes, né, a norma ela coloca que deve existir alguns tipos de sensoriamento, né, uso de EPIs, enfim, uma série de condições para que o trabalhador possa operar de forma segura naquele ambiente. Né? Então aqui o foco, né, é evitar danos físicos e resguardar a saúde ali dos trabalhadores. E como o próprio nome já diz, né, a norma aqui dada é a própria NR12. Tá? Legal, então a gente viu esses 3 temas, né, o que cada um desses temas aborda, e basicamente, como vocês podem ver, não existe, né, uma relação entre eles. Quando eu falo de NR12, eu não estou falando de área classificada ou vice-versa. Por que eu coloquei essa questão aqui? Porque muitas vezes eu acabo me deparando com situações onde eu questiono sobre áreas classificadas e a pessoa confunde com o nível de integridade, ou confunde com NR12, ou vice-versa. Né? Então, assim, os temas podem definitivamente, né, coexistir no ambiente. Né? Então, a medição de um nível de tanque pode ter lá seu nível SIL 2, SIL 3, e ali ser uma área classificada, né, e necessitar ali de alguns requisitos da NR12. Todo mundo pode ali trabalhar junto, tá? Mas não existe uma relação direta entre eles. Tá? Quando eu estou falando de áreas classificadas, por exemplo, né, eu estou falando de ambientes explosivos, e estou falando como evitar, né, que tipo de segurança meus equipamentos elétricos devem ter para evitar que a explosão ocorra. Tá? Então, são temas que podem coexistir no ambiente de trabalho, mas não existe uma relação direta entre eles. Tá? São normas independentes, temas independentes. Legal? Espero que tenha ficado claro e até a próxima! Bom, quando eu falo de limite volumétrico de explosão, eu tenho 2 termos, tá, para definir esse conceito. Tá? Primeiro é o limite inferior de explosividade, tá, o LIE. Tá? Ele define aqui como concentração de substância inflamável no ar, abaixo da qual uma atmosfera explosiva de gás não é formada. Ou seja, eu tenho o oxigênio presente ali naquela atmosfera e o gás inflamável. Tá? Mas eu tenho tão pouco gás inflamável, tanto oxigênio, que eu não consigo, mesmo com uma fonte de ignição, gerar a ignição daquela área. Tá? Então, assim, eu tenho pouco gás combustível, tá? Por uma quantidade muito grande de oxigênio lá na atmosfera. O inverso também é possível, tá? Através do limite superior de explosividade. Tá? Então, aqui, novamente, concentração de substância inflamável no ar, acima da qual
uma atmosfera explosiva de gás não é formada. Tá? O que isso quer dizer? Que eu tenho, dessa vez, muita substância combustível e pouco oxigênio. Tá? Essa mistura também não gera a possibilidade de ignição daquela área. Tá? Eu coloquei aqui um gráfico, o limite do hidrogênio. Tá? Então, o hidrogênio, deixa eu só colocar aqui o ponteiro, o hidrogênio, numa quantidade aqui abaixo de 4%, tá? Do limite, né, volumétrico, ele não gera explosão. Tá? Ou seja, se eu tiver uma pequena quantidade de hidrogênio naquele meu ambiente, abaixo de 4%, né, o volume total, eu posso acender um isqueiro ali que não vai ter problema. Tá? E do outro lado, acima de 75% de volume, né, eu também tenho essa condição, onde eu não gero a ignição da área, tá? Porque eu tenho pouco oxigênio naquele ambiente. Tá? Então, lembra do triângulo da explosão, eu preciso ter o oxigênio e o combustível e uma fonte de ignição. Se eu tenho pouco oxigênio, tá? Eu estou acima do limite superior de explosividade, eu não gero ignição. Tá? Se eu tenho um pouco combustível, ou seja, eu estou abaixo do limite inferior de explosividade, eu também não gero explosão. Tá? O perigo está onde? Entre os 4% e os 75% do hidrogênio. Legal? Aqui, para nível de exemplo, eu também coloquei da gasolina, tá? Onde eu tenho uma condição de 1,4% a 7,6%. Tá? Então, toda essa área cinza, eu não tenho perigo de gerar explosão naquele ambiente. Tá? Então, vocês veem que para o hidrogênio, né, que é uma range dele é bastante alto, né, de 4,75%. Para a gasolina, nem tanto. Tá? Então, para você conseguir a condição perfeita aí de explosividade, digamos assim, que é um pouco mais difícil. Por isso que muitas vezes a gente vê ambientes onde a área classificada ela é negligenciada e o pessoal fala, nunca aconteceu comigo. Tá? Por quê? Talvez ainda não tenha conseguido atingir aquele ambiente, né, a condição ideal. Por exemplo, no caso da gasolina, entre 1,4% e 7,6%. Tá? Então, atingir essa condição ideal e apresentar uma fonte de ignição daquela área talvez ainda não tenha ocorrido, né? Mas existe, obviamente, a possibilidade disso acontecer. Aqui, por último, eu coloco uma pequena tabela com outros componentes, né? Acetileno, acetona, butano, etanol, metano. Tá? Todo o percentual aqui, o LIE, tá? Aqui à esquerda, e o LSE à direita. Tá? A segunda terminologia aqui que a gente vai apresentar é a mínima energia de ignição, tá? MEI. Okay? Aqui dado pela norma é a menor quantidade de energia elétrica, né, em joules sobre condições específicas suficiente para causar a ignição de uma atmosfera explosiva. Tá? Aqui como equivalência, né, eu coloco só como uma referência, né, que 1 joule por segundo é igual a 1 watt. Tá? Lembrando que joule por segundo é trabalho, tá? E aqui eu tenho uma medida de potência, né, mas é uma equivalência de 1 para 1 entre eles. Tá? As tabelas aqui abaixo eu coloco a quantidade mínima de energia de ignição para cada substância e em qual subgrupo de gases ela se encaixa. Tá? O subgrupo de gás ele vai aqui ser colocado como 2A, 2B e 2C. Tá? 2A eu tenho algumas substâncias, né, metano, butano, propano, não se limita a essa substância, tá? Eu só coloquei aqui como exemplo, existem diversas outras que se encaixam no grupo 2A de gases. E essa é a energia de ignição desses combustíveis. Tá? No 2B eu tenho o eteno, o etileno, e aqui é a energia de ignição deles. E o 2C, que é o mais crítico, né, eu tenho hidrogênio e disulfeto de carbono. Tá? E esse é o nível de energia de ignição deles. Aí vocês veem o seguinte, o grupo 2C é o mais crítico. Tá? Com uma menor quantidade de energia eu consigo gerar ignição. E então, se eu tenho um equipamento aqui classificado como 2C, tá? Ele é aplicável também em 2B e em 2A, tá? Mas o inverso não é verdadeiro. Então, se eu tenho um equipamento fabricado para trabalhar no grupo 2A, você vê que ele trabalha com uma energia de ignição maior. Então, ele não é aplicável para o grupo 2B e 2C. Perfeito? A mesma coisa aqui acontece para o grupo 3A, 3B, 3C. Aqui a gente está falando de pós, tá? Poeiras inflamáveis, poeiras combustíveis. Tá? Só que aqui nesse caso, os subgrupos não são definidos pelo nível de energia, né? Como vocês podem ver aqui, acaba meio que misturando, aqui eu tenho 50, aqui 40, né? Então
varia um pouco. Aqui é mais definido com relação a se a poeira é inflamável, se a poeira é condutiva ou não condutiva, tá? Mas, de toda forma, a criticidade se aplica também. Então, o grupo 3C é o mais crítico, tá? Onde eu tenho poeiras inflamáveis condutivas. O grupo 2B, não condutivas, e o grupo 3A, inflamáveis. O grupo 3C é o mais crítico, né? Então, o que é fabricado para trabalhar no grupo 3C, ele é aplicável em 3B, 3A, mas o inverso não é verdadeiro. Tá? E por último, o subgrupo de Minas, onde eu tenho formação de grisu. Tá? Aqui também tem um nível de energia, né? Nesse caso aqui é um grupo específico, né? Sem subgrupos. Legal? Então aqui nesse gráfico eu tenho a curva de ignição de 3 elementos, o propano, o etileno e o hidrogênio. Tá? Isso baseado aqui pelo eixo vertical, a energia mínima de ignição, e no horizontal, a concentração volumétrica. Tá? Pegando aqui como exemplo o hidrogênio, né, como vocês podem ver, tem a maior parábola, né, ou seja, a maior zona de explosividade, né, baseada na energia e na concentração volumétrica. Para trabalhar de forma segura com o hidrogênio, eu teria que trabalhar aqui abaixo de 4%, né, da concentração volumétrica ou acima de 75%. Tá? Ou se falarmos de forma de energia, né, teríamos que limitar a energia elétrica que vai ser enviada ao campo para baixo dessa região da parábola. Ou eu posso chamar aqui também de zona intrinsecamente segura do hidrogênio. Tá? Essa zona intrinsecamente segura é uma energia baixa, né, limitada, que nos remete muito ao método de proteção intrinsecamente seguro, que utiliza barreiras de segurança intrínseca para limitar a potência, né, a tensão corrente que vai ser enviada para o campo, limitando assim a energia. Beleza? Bom, esse é o terceiro vídeo, né, dos conceitos básicos, e a gente vem falando sobre áreas classificadas, né? E só para dar uma resumida, né, então a gente já matou no vídeo anterior esse assunto sobre a classificação de temperatura, né? Então a gente já matou aqui essa marcação de área classificada T2, né, daquele meu primeiro exemplo. Hoje nós falamos aí sobre o grupo, a classificação dos combustíveis, né? Então explicamos o que vem a ser esse 2A, tá? E nos próximos 2 vídeos eu vou matar aí e falar sobre o significado de zona, né? Zona 0, 1 e 2. Tá? Então, nos próximos 2 vídeos vocês vão entender aí a questão da classificação por zonas. Legal?